A maneira como sua vida se desenrola está diretamente ligada às mensagens que você transmite, mesmo quando não percebe. Aquilo que parece estar fora do lugar ou demorando a acontecer não e um acaso, mas uma resposta ao que você emana quando ninguém está observando. Manifestar não significa aguardar passivamente, mas sim adotar a certeza de que algo já é realidade e manter essa convicção como uma verdade inquestionável. Neste momento, não será oferecidas promessas vazias nem discursos genéricos sobre forças cósmicas. Aqui, a responsabilidade pela criacal é inteiramente sua. A questão central é como viver como se o desejado já fosse concreto, transforma o ambiente ao redor e faz com que o intangível se torne palpável sem resistência? Não se trata de otimismo superficial, mas de um princípio ativo de poder pessoal. Antes de prosseguir, há um pedido a ser feito. Se essas palavras ressoam com algo profundo dentro de você, se há uma sensação de que essa mensagem é relevante para a sua jornada, considere acompanhar este espaço e ativar as notificações. Não é um favor a quem fala, mas uma escolha por si mesmo. Esse tipo de conteúdo se perde facilmente na enxurrada de informações disponíveis, e sem um lembrete pode passar despercebido. Este não é um canal comum, voltado apenas para entretenimento, e um ambiente dedicado a despertar o potencial criador que existe em cada um. Junte-se a essa rede de pessoas que buscam assumir o controle de sua própria realidade. Compartilhe esse material com quem precisa relembrar seu poder e, se estiver preparado para deixar de apenas almejar e começar a viver como se já fosse, isso indica que há uma sintonia com essa mensagem. Não é necessário implorar, nem se apressar. Basta assumir a consciência que você habita e o instrumento que molda sua existência. Quando sua identidade se transforma, o mundo ao redor se ajusta. Esteja atento. O que você procura está prestes a se revelar. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse algo que ainda está por vir, como se seus desejos estivessem presos em um futuro distante. Essa é uma das maiores ilusões. Fazer alguém acreditar que existe uma distância real entre o presente e a realização do que se quer e um engano sutil. O que chamamos de tempo não passa de um reflexo do estado interno de cada um. Quando se projeta para o amanhã, está se afirmando que ainda não se é aquilo que se deseja. Tempo, então, se estende indefinidamente, não porque o mundo esteja lento, mas porque a própria identidade ainda não se alinhou. À espera e uma armadilha construída pela ideia de se para cal. A mente adora adiar, criando desculpas como quando tiver dinheiro, quando estiver pronto ou quando as coisas mudarem, serei feliz. Essa lógica nunca chega ao fim. O que se projeta como futuro permanece no futuro. Não há aproximação da manifestação, apenas um afastamento constante a cada pensamento que reforça a ausência. A solução está em eliminar as condições. O que se sente agora e tudo o que existe. Tempo só desaparece quando se abandona no cal de que ele é necessário. Toda sensação de falta nasce da crença de que algo ainda não foi alcançado. A verdade é que a manifestação não chega, ela surge quando se dissolve a ilusão do tempo na consciência. Viver como se já fosse não e arrogância, mas a única forma eficaz de criar. A antiga sabedoria judaica, um princípio profundo da Cabala ensina que somos co-criadores de nossa própria realidade. Quando Deus criou o homem, disse, facamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os mestres cabalistas explicam que Deus estava se dirigindo à alma de Adão, dizendo, nos dois criaremos o homem. Deus forneceu o cenário e o corpo, mas cabe a cada um dar forma à sua existência. Mais do que isso, ele concedeu o poder criador. Os termos imagem e semelhança não se referem à aparência física, mas ao potencial espiritual elevado. Somos co-criadores de nossa realidade e o que nos tornaremos está em nossas mãos. Esse é o primeiro segredo para atrair e sustentar a abundância. Você não é um suplicante pedindo favores ao universo, mas um criador moldando a realidade a partir do invisível. Buscar e uma armadilha que parece movimento, mas estagnação disfarçada. Quando se busca algo, está se declarando que aquilo ainda não faz parte de si. E o universo responde, perfeito, continue buscando. A consciência não entrega o que se deseja, ela reflete fielmente quem se está sendo. O buscador nunca encontra porque sua identidade permanece presa à ausência. O segredo está em inverter o papel. Não se busca mais, assume-se. Assumir não é um ato de forca, mas um estado silencioso de decisão. E quando se para de pedir e se começa a viver como se fosse inevitável, o mundo reage como um espelho. Sem escolha própria. A dúvida só existe quando a identidade está dividida. Mas quando se assume com convicção, o mundo se reorganiza para corresponder à nova imagem sustentada. Dizer eu quero ser rico cria um abismo, enquanto afirmar eu sou quem possui elimina essa distância. Trabalho não e convencer os outros, mas convencer a si mesmo, e isso só acontece quando o sentimento se instala no corpo. Enquanto se age como alguém que ainda não tem, o mundo reflete exatamente isso. Moranzi Skov, o chinês, ensinava que a espalhacal era sua varinha mágica,
Mas há algo ainda mais profundo. Os sentimentos são o verdadeiro campo de forca. As palavras podem abrir caminhos, mas são as emoções que constroem pontes. A manifestação não é resultado da busca, mas da congruência. Não é o que se pensa que cria, mas o que se sente. O corpo e a linguagem que a realidade compreende. Se o desejo e riqueza, sinta o conforto de uma casa já mobiliada, a cama arrumada, o carro que o leva aonde quiser. Se o desejo e amor, sinta o toque, a respiração ao lado, a risada compartilhada. Isso não é fantasia, mas criacal consciente. A maioria vive em conflito com o próprio corpo, repetindo a mesma coisa enquanto carrega tensão nos ombros, medo no estômago, insegurança nas pernas. O corpo não mente. Enquanto sua postura disser ainda não tenho, o mundo concordará. O primeiro passo da criacal e alinhar o corpo ao desejo, respirar como quem já venceu, caminhar como quem já chegou, descansar como quem já é. Não se trata de atrair, mas de encarnar o estado. Quando se sente como se já tivesse, a mente começa a obedecer. As sensações reais são mais poderosas que os pensamentos. Uma imagem mental sem emocal e apenas um devaneio sem forca. Mas quando se adiciona sentimento, o cérebro interpreta como experiência real. E a experiência interna e o modo da manifestação externa. Pode se repetir afirmações 1000 vezes, visualizar por horas ou meditar diariamente. Se o sentimento não acompanhar, nada mudará. Subconsciente não responde à lógica ou às palavras, mas ao que é sentido como verdade. A emocal e a linguagem do invisível. Tentar manifestar sem emocal e como tentar assar um bolo sem calor. Os ingredientes estão lá, mas falta o elemento que os transforma. O pensamento pode iniciar o processo, mas e o sentimento que consolida o novo estado? O corpo precisa acreditar, e isso só acontece quando a convicção se instala em cada célula. O sentimento de necessidade contrai a luz da sua própria consciência para permitir que o novo se manifeste. Não e sobre abrir mão do desejo, mas sobre abrir mão da luta para que ele se realize. A resistência e o que mantém o velho no lugar. Quando você insiste em controlar cada passo, está dizendo ao universo que não confia no processo. E essa desconfiança se torna a própria barreira. O desejo por si só não e o problema. O problema é a forma como ele é sustentado. Se ele vem acompanhado de tensão, de uma sensação de falta, então o que se manifesta e mais do mesmo. A escassez não atrai a abundância, ela apenas reforça a própria escassez. O campo energético responde à frequência dominante, não às palavras ou aos pensamentos isolados. Por isso, a prática não e repetir afirmações, mas habitar o estado de quem já possui o que busca. Isso não significa ignorar a realidade presente. Significa reconhecê-la sem se identificar com ela. A mente analítica sempre buscará provas, sempre questionará se o caminho está correto. Mas a manifestação não acontece na mente, ela acontece no corpo, na emocal, na identidade assumida. Quando você se coloca no lugar de quem já vive o que deseja, o mundo externo não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa nova configuração interna. A dúvida, quando surge, não precisa ser combatida. Ela pode ser observada como um sinal de que ainda há espaço para aprofundar a convicção. Cada vez que ela aparece, é uma oportunidade para retornar ao estado desejado, não como um exercício de forca, mas como um ato de escolha. Não se trata de eliminar a incerteza, mas de não permitir que ela dite a direção. Afinal, e a ausência de dúvida, e a decisão de agir apesar dela. A persistência não está em repetir as coisas mecânicas, mas em sustentar o sentimento de realização. Não é sobre fazer mais, mas sobre ser mais. Quando a identidade se alinha com o desejo, as coisas fluem naturalmente, sem esforço. Não há necessidade de provar nada, porque a convicção já está estabelecida. O que antes parecia uma batalha se transforma em uma dança, onde cada movimento e uma confirmação do que já é a urgência, por sua vez, e um sinal de que ainda há apego ao resultado. Quando se solta a necessidade de que algo aconteça de uma determinada forma ou em um determinado tempo, abre-se espaço para que o inesperado surja. A manifestação não segue a lógica da pressa, ela segue a lógica da confiança, que para ser chegara no momento em que você estiver pronto para recebê-lo. Não antes. A vida não e um teste, mas um espelho. Ela não está contra você, nem a favor. Ela simplesmente reflete o que você sustenta dentro de si. Quando você muda a lente, o mundo ao redor se transforma. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a forma como você as percebe se tornou diferente. A realidade externa e maleável, mas só se move quando a interna se estabiliza. Por isso, o verdadeiro trabalho não é em buscar respostas fora, mas em cultivar a certeza dentro. Não e sobre encontrar soluções, mas sobre se tornar a solucal. Quando a identidade se alinha com o desejo, o caminho se revela por si só. Não há necessidade de focar, apenas de confiar. E nesse espaço de confiança que a manifestação acontece, não como um evento isolado,
mas como uma consequência natural do ser. Dankar. Ó, tempo da colheita se aproxima. Quando insiste em chorar, a semente permanece adormecida. A sabedoria não em esperar o momento certo, mas em criar o momento através da disposição interna. Salomão não acumulou riquezas por acaso, ele compreendeu que a abundância é um reflexo da mente que a acolhe. Em Provérbios, ele escreve: o preguiçoso deseja e nada tem, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A diligência aqui não se refere apenas ao esforço físico, mas à constância de uma consciência alinhada. Não, e sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar com a certeza de que o resultado já existe. A Cabala ensina que o universo opera através de 10 emanações divinas, chamadas Sefirot, que representam diferentes aspectos da Kriakal. A mais elevada, Keter Coroa, simboliza a vontade pura, o desejo sem forma. A mais baixa, Malkut Reino, e a manifestacal concreta. Entre elas, há um fluxo constante, mas ele só se completa quando a intencal superior se une à cal no mundo material. Isso significa que não basta desejar e preciso agir como se o desejo já fosse realidade, não como um truque mental, mas como um reconhecimento de que a realidade é maleável quando a identidade se funde com o propósito. Há uma história assídica sobre um rabino que, ao ser questionado sobre como atrair bem caos, respondeu: não peca Deus para mudar o mundo, peca para mudar a si mesmo e o mundo mudara. A mudança externa é sempre um eco da interna. Quando uma pessoa se vê como merecedora, o mundo ao redor se reorganiza para validar essa visão. Quando se sente pequena, as oportunidades parecem distantes. Não por punical, mas por correspondência. A lei da atracal e um mecanismo mágico, mas uma dinâmica de ressonância. O que vibra dentro atrai o que vibra fora. No Brasil, essa verdade se manifesta de forma visceral. Em comunidades onde a escassez material e uma realidade, a abundância emocional muitas vezes supera a lógica. Não se trata de romantizar a pobreza, mas de observar como a alegria genuína, mesmo em condições adversas, cria uma realidade paralela. O samba, o carnaval, o futebol de várzea não são apenas distrações, são rituais de afirmação. São momentos em que as pessoas se lembram de quem são além das circunstâncias. E, ao fazer isso, reescrevem as possibilidades. A psicologia moderna chama isso de efeito placebo. A mente, ao acreditar em um resultado, mobiliza recursos internos para torná-lo real. Na espiritualidade, é chamado de fé. Ambos apontam para a mesma verdade, a realidade responde à expectativa. Não e sobre negar os fatos, mas sobre escolher quais fatos merecem atenção. Uma pessoa pode olhar para uma conta bancária vazia e se sentir fracassada, ou pode olhar para a mesma conta e se sentir desafiada. A diferença não está no saldo, mas na interpretação. E a interpretação molda a experiência. Os mestres do Talmud ensinavam que um homem é aquilo que ele ama, não o que possui, mas o que valoriza. Quando alguém ama a escassez se torna sua companheira. Quando ama a abundância, mesmo que ela ainda não esteja visível, ela se aproxima, não por sorte, mas por coerência. O universo não distingue entre o que é real e o que é imaginado com convicção. Para ele, ambos são igualmente válidos. Há um exercício simples, mas poderoso, praticado por muitos cabalistas, ao acordar antes de abrir os olhos, agradecer pelo dia como se tudo o que deseja já tivesse se realizado, não como um desejo, mas como um fato consumado. Essa prática não é um jogo de palavras, e um treinamento da percepção. Ao agir assim, a mente começa a filtrar a realidade de acordo com essa nova lente. As oportunidades que antes passavam despercebidas agora se destacam. As pessoas que antes pareciam indiferentes agora se mostram aliadas. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma de enxerga-o se transformou. A manifestação não e um ato de forca, mas de entrega. Não e sobre controlar, mas sobre permitir. Quando alguém insulta a necessidade de manipular cada detalhe, abre espaço para que o fluxo natural da vida se encarregue dos resultados. Isso não significa passividade, significa confiar que o esforço, quando alinhado com a intenção, sempre encontra seu caminho. Como diz o ditado: plante a semente, regue-a e deixe que o sol faça o resto. A história de José no Egito ilustra esse princípio. Vendido como escravo, traído por seus irmãos, preso injustamente, ele poderia ter sucumbido ao desespero. Em vez disso, manteve sua integridade e sua fé. Quando finalmente interpretou os sonhos do faraó, não foi por acaso, mas porque sua identidade nunca se curvou às circunstâncias. Ele não se tornou governador do Egito por sorte, tornou-se porque, mesmo nas piores situações, agiu como se já fosse. E a realidade, fiel à sua essência, se ajustou. A verdadeira liberdade não está em ter tudo o que se deseja,
mas em não ser escravizado pelo desejo. Quando alguém se liberta da necessidade de controlar cada resultado, recupera o poder de criar, não como um esforço do, mas como uma dança. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. E a chave para vivê-la plenamente é em reconhecer que, no fundo, já-se e tudo o que se busca chega o momento da colheita, colhe-se. Quando se decide que é hora de dancar, danca-se. O tempo não segue uma linha reta, ele é emocional. Muitas vezes, ouve-se dizer que, aos 20 anos, os dias pareciam intermináveis, enquanto agora voam. O tempo físico não se alterou, mas a percepção sim. Isso demonstra que o tempo é subjetivo e, por ser subjetivo, pode ser moldado. Anos de espera podem ser condensados em um único instante de decisão. Basta escolher viver como se já fosse ponto no exato momento em que o desejo é formado, a semente e plantada. Não no futuro, mas no presente. A manifestação já teve início. O que se chama de espera é apenas o período necessário para alinhar a consciência com o que já foi criado no invisível. Quanto mais rápido se assume a identidade de quem já possui, mais rápido o invisível se materializa. Não porque o universo seja lento, mas porque havia desalinhamento. Imagine uma semente de manga plantada. Não se escava o solo diariamente para verificar se germinou. Confia-se no processo. Pegam-se as condicões, cuida-se com atencal e aguarda-se com paciência ativa. Não há dúvida de que a manga brotara, a certeza. Essa é a fé de que se fala, não uma esperança vaga, mas uma convicção profunda. E quando há convicção, o tempo se ajusta. Aplica-se isso à vida. A semente do desejo foi plantada no instante em que ele surgiu. Agora, o trabalho não e arranca-la para inspecionar, mas rega-la com sentimentos alinhados, protege-la com fina balavel e viver como se a colheita já estivesse garantida. Porque esta, a única variável e o tempo que se leva para acreditar plenamente nisso. Há um ditado judaico que diz: se quer fazer Deus rir, conte seus planos. Isso não significa que planejar seja inútil, mas que o controle obsessivo e uma ilusão. Não se controla como a manifestação ocorrer. Controla-se apenas quem se escolhe ser enquanto ela acontece. E quem se escolhe ser determina o que se recebe. Algumas pessoas manifestam algo e depois o perdem, porque não se tornaram a versão capaz de sustentá-lo. Ganham a loteria, mas continuam sendo as mesmas de antes. E quem eram antes não era compatível com a riqueza. O universo, em busca de equilíbrio, retira o que não se sustenta, não como punical, mas como ajuste. Por isso, a transformação de identidade inegociável. E preciso se tornar a pessoa que naturalmente habita a realidade desejada. Se a riqueza e o objetivo, e necessário pensar, sentir e agir como alguém que já a possui, não de forma ostensiva, mas internamente. E não e quem tem dinheiro, mas quem tem mentalidade de abundância. Pode-se ter milhões e ainda viver na escassez mental, ou ter pouco e viver na abundância. A manifestação segue a mente, não o saldo bancário. Afirmar eu já sou o que quero ser e um ato de alinhamento. Essa frase dissolve a dúvida e consolida o novo estado. Dizer em voz alta, repeti-la mentalmente, escreve-la e senti-la acelera o processo. A manifestação é inevitável, mas a paz pode ser instantânea. Basta escolher viver como quem já é. Chegou-se até aqui porque algo dentro reconhece essa verdade. Não por ser nova, mas por ser antiga. E o que sempre se soube, mas se esqueceu. Este é o lembrete. Vós e criador, não criatura. Fonte, não receptor. Causa, não efeito. E quando se vive a partir dessa verdade, o mundo se reorganiza para refleti-la. Não se espera mais. Não se adia a alegria para quando algo acontecer. Se alegre agora. Não se guarda a gratidão para quando se receber. Se grato agora. Não se aguardam sinais para acreditar. Acredita-se agora, porque o agora e tudo o que existe e quem se e agora e quem se será para sempre, a menos que se escolha diferente. E pode-se escolher agora mesmo.